E a gente vai entender um pouco mais sobre esse projeto de lei que pretende beneficiar essas pessoas com dívidas por causa da praga que atingiu as plantações de cacau em Ilhéus, com o senador Ângelo Coronel, autor desse projeto, ele que é do PSD, está aqui com a gente mais uma vez. Seja bem-vindo, senador. Obrigada pela presença. Boa tarde aos nossos telespectadores, a você, Lorena, a Vitor, o nosso operador campeão de audiência aqui à minha esquerda. Sempre é bom voltar aqui aos microfones e às câmeras da Band, principalmente num tema de grande magnitude, principalmente, posso assim considerar, para 100 municípios dos 417 que a Bahia tem. Ou seja, praticamente quase 30% dos municípios baianos têm a plantação de cacau como seu carro-chefe, e a gente vê que aquele apogeu de antigamente está falida, está aí literalmente abandonada pelos governos, essa que é a verdade, porque não adianta você financiar, liberar novos recursos sem você dar assistência técnica necessária para que o produtor, tanto ele pequeno, grande ou médio, possa usar dessa assistência técnica para plantar uma cultura mais resistente. Porque senão você vai ter novamente a vassoura de bruxa assolando essas novas lavouras se você não tem assistência técnica. Então o projeto, Lorena, Vitor, meus caros telespectadores, visa reforçar a CEPLAC. A CEPLAC é um órgão autônomo, recebia recursos totalmente do governo federal diretamente. Hoje a CEPLAC ficou como se fosse terceiro, quarto escalão dentro do Ministério da Agricultura. É um absurdo isso. Abandonar a região cacaueira como um todo, tanto a parte da CEPLAC, os seus técnicos, que, como tão bem disse a nossa presidenta Vanusa, quero até parabenizá-la, porque ela realmente é uma lutadora para a recuperação da lavoura cacaueira da Bahia. E hoje, para vocês terem uma ideia, a gente está para perder o posto para o estado do Pará. Antigamente a Bahia era o primeiro colocado, disparado na produção de cacau. Hoje o Pará já está encostando na Bahia, quase empatando com a Bahia. Então nós precisamos soerguer essa lavoura. Você só soergue com os novos recursos e novas técnicas. E para isso nós temos que reforçar a CEPLAC, que já existe, abrindo novas vagas de emprego para pessoas que já estão com a mente reciclada, pessoas que venham até de outros países. Você vê que Gana, Costa de Marfim, são os primeiros e segundos colocados no mundo na produção de cacau. Então lá deve ter espécie mais resistente à vassoura de bruxa, então nós temos que copiar isso. Foi um ato criminoso quando a vassoura de bruxa foi introduzida na Bahia, foi criminoso, ela não surgiu de nada, não foi nenhum baiano, veio de fora para fazer aí esse terrorismo dentro da lavoura cacaueira. Tanto ela que literalmente ela quase foi dizimada, mas ainda temos grandes cacauicultores e pequenos cacauicultores da agricultura familiar que lutam para soerguer cada dia mais essa lavoura, que já foi realmente aqueles anos de 1970, 60, foi a grande arrecadação da Bahia, era oriunda da venda do cacau. E hoje o cacau, eu não sei nem mais classificar a venda do cacau, o que é que representa hoje na receita corrente líquida do nosso governo baiano e, consequentemente, brasileiro. Mas lutar, o projeto tem simpatia de vários senadores, porque principalmente eles sabem que o que aconteceu lá não foi culpa dos produtores. Eu não estou querendo perdão de dívida por perdoar. Eu estou querendo o perdão de dívida, ou seja, a remissão desses débitos, para se fazer justiça a algo que aconteceu naquela região que não foi, literalmente, que não saiu da mão dos cacauicultores. Veio do terrorismo, veio de uma sabotagem, porque a Bahia realmente era campeão em venda de cacau praticamente no mundo. Sobre isso, Coronel, eu queria te perguntar, porque no pior dos cenários, você deve ter aí uma dívida de 87 milhões de reais acumuladas diante dessa situação que foi colocada. Lógico que, para ter um incentivo maior da CEPLAC, também tem que ter a força do executivo nesse processo. Desde quando foi colocado em tramitação esse projeto de lei, o senhor já disse que já tem a simpatia de alguns senadores, mas a gente sabe que a base do governo ainda tem uma interferência no Congresso para derrubar ou aprovar projetos. Como é que tem sido o diálogo com o governo federal, com o Ministério da Agricultura, na frente do fortalecimento da CEPLAC? Porque, independente do projeto de lei, o governo pode já atuar de uma maneira mais incisiva, como a gente viu a degradação da CEPLAC nos últimos anos. E outra, como é que o governo tem visto isso, essa remissão de uma dívida que pode chegar a 87 milhões, porque é uma sanha arrecadatória do governo que não está a fim de perdoar dívidas. Na verdade, Vitor, é muito pertinente o seu questionamento, mas acontece que para você
Eu sei que o governo tem uma saia arrecadatória grande. Aliás, todo governo que entra quer arrecadar de qualquer maneira. Eu até concordo com a arrecadação, mas não podemos sacrificar. Nem sacrificar o comércio, a indústria, nem tampouco a agricultura também. O que acontece? Se você pega essa dívida de oriunda de 1995 aproximadamente, logo após quando a CEPLAC lançou o programa de recuperação da lavoura naquela oportunidade, mas ela foi colocado esse programa, mas como um dos próprios agricultores dessa entrevista falou, em vez de ajudar, piorou. Então, se piorou, nós temos que partir agora para dar o remédio não mais paliativo, o remédio que cure essa doença. E o que acontece? Não adianta a gente fortalecer a CEPLAC hoje, se os agricultores não têm como chegar a banco, porque eles estão endividados. Então, se você zera essa dívida, principalmente da época da vassoura de bruxa para cá, eu não quero perdão quem contraiu dívida ontem. Eu quero o perdão, ou seja, a remissão de quem foi atingido de 95, quando a CEPLAC introduziu o programa de recuperação e não foi à frente, muito pelo contrário, piorou. Então, se o governo, na época, vamos chamar de governo, porque a CEPLAC é um órgão, é uma autarquia, mas é um órgão federal. Então, se ele foi o grande causador, então cabe ao governo agora corrigir esse erro do passado. Então, se você perdoa essas dívidas, abre espaço para os bancos oficiais possam emprestar novo recurso, e você com a CEPLAC forte, você vai ter novas espécies de cacau, você vai ter o controle de pragas com mais eficiência, com a renovação dos seus quadros, trazendo inclusive tecnologia de fora, onde é sucesso o combate a pragas. Então, com isso, nós vamos ter uma agricultura forte e que vai voltar o dinheiro, que vai voltar em forma de imposto. Antigamente, quando o cacau era o campeão de arrecadação de imposto, com a venda do cacau, do fruto do cacau seco, inclusive, que exportava para o mundo todo, o melhor cacau do mundo é o cacau da Bahia. É o cacau especial da Bahia hoje, só é um negócio sensacional. Hoje você vai fazer um chocolate na Suíça, eles preferem o cacau brasileiro do que o cacau de Gana, nem o cacau de Costa de Marfim. Então nós temos essa qualidade, nós temos que vender essa qualidade. Então, ou seja, o governo perde agora anistiando, mas ganha logo mais na hora que começar a soerguer a lavoura, que começar novos impostos. É como se o governo estivesse fazendo um diferimento, o governo estivesse fazendo assim um alongamento não, um perdão, mas sabendo que aquele perdão vai voltar dentro em breve de novo para os cofres do governo. É questão de inteligência. Eu tenho conversado com o Ministério da Agricultura, o ministro, inclusive, é Carlos Fávaro, do partido, é nosso partido PSD, ele está sensível também a isso. Agora, eu espero que os deputados federais, os senadores da Bahia, abracem essa causa, porque eu não acredito, é inconcebível se um deputado federal baiano, um senador baiano, ir de encontro à recuperação da lavoura cacoeira. Estamos conversando com o senador Ângelo Coronel, do PSD, nosso convidado de hoje, ao vivo na rádio, na TV e também no YouTube. Senador, duas perguntinhas. São quantas famílias, quantas fazendas, quantos proprietários de fazenda que deverão ter a dívida perdoada caso esse projeto avance? E se realmente a gente pode culpar somente a CEPLAC por essa situação de hoje desses proprietários, né? Dessa decadência, a gente sabe que teve a praga, mas após a praga, somente a CEPLAC pode ser culpada, vamos chamar assim? Não podemos culpar a CEPLAC. Hoje se culpa a CEPLAC que, quando foi aplicado esse programa de recuperação da lavoura, oriundo, capitaneado pela CEPLAC, em vez de melhorar, piorou, segundo os produtores à época. Então, porque diz que a vassoura de bruxa gosta de atacar as partes tenras da planta, que é o quê? São as partes que nascem, né? Os galhos que brotam. Sim. Então, isso aí a vassoura atacou. Ou seja, são dos galhos que brotam que gera a fruta, que gera a flor, depois a fruta, e que você colhe para fazer a manteiga do cacau. Então, isso aí, em vez de ser bom, foi ruim. Hoje é difícil assim, Lorena, até estimar realmente quantas fazendas são. Se fala hoje que o débito chega a casa de 80 milhões, com correção. O original é na casa de 30. Isso para o governo é nada. Isso não é nada para o governo. Tanta anistia de tantos programas que foram feitos agora com a Covid, então é simplesmente, e também foi uma praga. Do mesmo jeito que a Covid foi uma praga, que se investiu muito para socorrer os segmentos que foram prejudicados com a Covid, vamos agora socorrer o segmento do cacau que foi prejudicado com uma praga também na época. Pelo menos 100 municípios diretamente seriam beneficiados. Porque tem um município, por exemplo, aqui na região do Recôncavo, ali em Santa Amaro, se planta cacau. Eu não sei qual foi o... A gente sempre pensa no sul do estado, né? Itabuna ali. É só se fala no sul. Por exemplo, na região de Barreira, Luiz Eduardo, já está se plantando cacau. Então é difícil hoje você mensurar. Se fala em 100 municípios, se fala na dívida de 80 milhões. Então nós podemos o quê? Aferir essa dívida, que só os bancos oficiais que são detentores dessa dívida, levantar isso
e também as fazendas que foram atingidas, para que a gente faça isso uma equação mais real. O governo do estado nunca quis abraçar essa iniciativa? Já teve algum diálogo com o governador Jerônimo? Ou já teve com o governador e o ministro Rui Costa sobre esse assunto? Não, eu não tive com nenhum deles. Não sei se o segmento, se a Associação Nacional dos Produtores mantiveram esse contato anteriormente. Eu não sei. Quando me procuraram, eu fiz visitas, conversei muito, procurei aprender qual foi o problema passado e agora apresentei uma solução que eu acho que pode vir a ser realmente uma solução definitiva para que o cacau baiano volte realmente a nos orgulhar. Inclusive, se a Secretaria de Agricultura estiver acompanhando essa entrevista, a assessoria quiser passar mais detalhes sobre o que o governo do estado também tem feito para fortalecer, trazer de volta a pujança que já foi um dia dos cacauicultores, da plantação de cacau, da venda, do cultivo dele aqui no estado, a gente está à disposição também. E outra coisa, viu, Vitor, Lorena e meus caros telespectadores, estigmatizaram as pessoas que plantavam cacau no passado. O cacau pifou porque os agricultores, os magnatas iam para o Rio de Janeiro comprar carro importado, apartamento. Gente, nós estamos falando de 1995, foi ontem. 1995. A crise da vassoura de bruxa aconteceu ali, em 95 para frente. Então, na época, não tinha esses magnatas hoje que tentam até crucificar a cultura, porque naquela época que o cacau era o grande gerador de impostos para o Brasil, tinham esses magnatas que usufruíam e gastavam o dinheiro deles. Agora, nós temos que dividir as épocas. Não podemos querer matar o cacau hoje para se vingar de quem gastou dinheiro indevidamente ou devidamente a mais lá no passado. É coisa nova. É coisa nova, não é uma coisa velha. 95 para cá. Ninguém está querendo fazer remissão de dívida antiga. Porque tem dívidas lá, Vitor, Lorena, dívidas antigas, que deve ser de tataravô. Passou para o avô, passou para o pai, já está hoje com os filhos, que são dívidas impagáveis. E não é o caso que nós estamos propondo. Nós estamos propondo quem foi atingido pela vassoura de bruxa de 1995 para cá. Importante esse recorte mesmo, senador. Estamos com o senador Ângelo Coronel, do PSD. Senador, vamos mudar um pouquinho, falar da política. A gente está vendo aí uma preocupação do governo Lula em relação à avaliação do presidente, a última avaliação do presidente. Inclusive, já foi montada aí uma reunião, esquemas, se fala até em levar um marqueteiro daqui para lá. Trazer Sidônio Palmeira de volta, né? Sim, para tentar alinhar aí os pontos que ficaram negativos nessa avaliação. Mas como é que o senador avalia isso e acha que a articulação do governo tem trabalhado de forma positiva? Primeiro ponto, o presidente Lula tem que chamar seus ministros, está tendo uma reunião hoje, sim, mas não sei se essa reunião irá tocar nesse assunto, para que os ministros falem a mesma língua. Fica parecendo que cada pasta é um país. Uns defendem o Sudeste, outros defendem o Nordeste, outros defendem o Centro-Oeste. Então, não é assim. Eu acho que o governo é uno. O governo é único, o presidente é único. Então, fica muita gente muito ministro querendo aparecer, até em demasia, e termina com isso prejudicando o governo do presidente Lula. Outra coisa, tem pautas que são literalmente antipopulares. Por exemplo, a desoneração da folha. Eu fui o relator da desoneração da folha dos 17 segmentos que mais empregam no Brasil. Fui o autor da emenda de redução da Previdência Social das prefeituras de 20% para 8%, que atinge aí quase 5 mil prefeituras no Brasil. Aprovamos no Senado, aprovamos na Câmara, o governo vetou, nós derrubamos o veto e depois o ministro da Fazenda, Haddad, entra com a nova medida provisória para desfazer o que o Congresso aprovou. É uma falta de respeito para com o Congresso Nacional que eu, como senador, não aceito e não vou ficar calado porque eu sou da base do presidente Lula. Em hipótese alguma. Eu tenho que me rebelar porque eu não posso aceitar que tudo acontece nos municípios e os municípios ficarem fora desse processo. É inadmissível hoje você ver clube de futebol que ganha milhões pagar 5% de previdência. As grandes empresas entraram na desoneração da folha e outras pagam 20%, que são mega, como Vale de Rio Doce, Petrobras. Prefeitura não é empresa, gente. Prefeitura faz o social. Prefeitura é que leva a saúde para o município, é quem leva a educação para o município, a assistência social. Quer dizer, quando eu propus reduzir de 20 para 8, é questão de justiça, porque 20% do que o prefeito arrecada hoje, ele praticamente paga de previdência, porque hoje
A maioria das prefeituras tem aí já 60% do seu endividamento com folha. 20% disso é só fazer a matemática. Então não tem como o prefeito conseguir isso. Então isso também é um fator que eu acho que a queda do presidente Lula está também influenciada por isso. Porque o prefeito que votou e que vê os segmentos serem desonerados e eles ficarem fora de algo que foi aprovado, quem é que fica satisfeito? Então isso aí repercute, porque se ele presta um mau serviço à sociedade por falta de recursos, ele vai dizer o quê? O recurso federal está vindo pouco, e realmente está vindo pouco. Porque quem faz a saúde e a educação eficiente é dinheiro. Para contratar médico, para contratar, reciclar professores, tem que ter dinheiro. Então foi uma solução que que Deus me iluminou de fazer essa redução da Previdência Social das Prefeituras. E, infelizmente, o governo federal vetou, está em vigor até o dia 30 desse mês. Esperamos derrubar de novo essa medida provisória para ficar valendo essa desoneração. Senador, sobre 2026, a gente já tem ouvido aí em algumas entrevistas o ex-governador, ministro da Casa Civil, Rui Costa, demonstrar interesse em ser candidato a senador na próxima eleição. A ex-primeira-dama, a esposa de Jacques Wagner, Fátima Mendonça, fez um discurso no TCA recentemente, já lançando uma pré-campanha de reeleição de Jacques Wagner. O caminho até então é aberto para Jerônimo tentar uma reeleição. Essa equação, para mim, não está fechando. Rui Costa entrar na chapa significa que Coronel vai ser colocado para fora? Como é que está essa discussão para 2026? Vitor, Lorena, meus caros telespectadores, rádio ouvintes, eu sou uma pessoa muito tranquila quanto a isso. Eu, quando eu estava no meu penúltimo mandato de deputado, em 2016, eu ia sair da política. Eu sacramentei que ia sair da política, já que meu filho, Diego Coronel, ia ser, vamos dizer assim, meu sucessor. Aconteceu o destino, os colegas me chamaram, eu virei presidente da Assembleia. Também não estava no meu radar ser senador, mas o senador Otto Alencar, juntamente com o partido, me convocou e disse, você, sua vez agora é ir para o Senado. Eu emprestei meu nome, me elegi. Então eu estou no 5º ano, tenho 3 anos de mandato. Se o meu partido, que é presidido pelo senador Otto Alencar, achar que o meu nome deve ser referendado novamente dentro do partido, estarei à disposição. Quanto à questão... outras questões que você falou, que... De Rui entrar na chapa, você sair da... Fatinha lançou o Sim, Wagner, eu ainda não pedi a Eleusa para me lançar. Eu também vou tentar fazer um jeito dela me lançar também, para pelo menos eu começar a empatar. Entendeu? Agora, eu estou cabeça feita, se Deus achar que o meu destino é continuar senador, estarei à disposição. Se achar que não... Da mesma maneira que eu entrei, eu saio sem nenhum problema, sem nenhuma mágoa. Não está pegado a cadeira, não. Porque tem gente que é apegada, né? Ainda mais no Senado. De maneira alguma. Quem sempre clama pela minha permanência no Senado são os prefeitos da Bahia, que sabem que eu sou municipalista. Eu acho que, eu repito, tudo acontece nos municípios. Quando alguém toma a queda de um cavalo, de uma moto, ninguém procura presidente da República, ninguém procura governador, ninguém procura senador, procura o prefeito, é quem está lá no dia a dia. Então, se essa classe política, que são os prefeitos, acharem também por bem que eu devo continuar defendendo o municipalismo, meu nome está à disposição. Mas eu sou homem de partido, não sou apegado a cargo. Eu acho que Rui é um grande nome, pode vir a ser um senador, como Wagner pode continuar senador. Outros nomes tem também na Bahia. Não podemos resumir somente a Coronel Wagner Rui. Tem outros nomes também que têm aptidão também para ser senador. Bom, a gente vai continuar conversando com o senador Ângelo Coronel, do PSD, nosso convidado de hoje. Antes, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Boa tarde, Bahia, no ar, na rádio e no YouTube. Seguimos com o senador Ângelo Coronel, nosso convidado de hoje. Senador, a gente falou um pouquinho da... Lorena, sim, te interrompendo um pouco. Fique à vontade. Ô, Vitor, Eleusa passou um zap para mim aqui agora. Diga a Vitor que acabo de lançar Coronel candidato à reeleição. Agora está na mão do povo e de Deus. Por onde empatei. Então empatou. Então a Eleusa já lançou o pré-candidato à reeleição em 2026. Então, falta agora ali lançar Rui. As mulheres lançando, está todo mundo empatado. Já dá um peso maior, né? Já dá um peso maior, entendi. Peso maior. Pronto. Quem manda suas mulheres mesmo, mandando, a gente vai seguir, vamos guiar. Eu acho que era Antônio Carlos Magalhães que dizia o seguinte, que quando você quer se aproximar, quer fazer uma amizade, a principal pessoa que você tem que do contexto
custo é a mulher, a esposa. Aí pergunta, por que a esposa? Porque é ela que dorme e acorda no ouvido dele. Então, se ela não for com a cara, meu amigo, isso é verdade, já foi. Né? Se não for com a cara, já foi. Então, Acontece as mulheres que mandam também, né? mesmo. Com Dona Leusa. Acontece muito. Não, e Eleusa não tem cara que fica, não fica por trás, não. É rente. Chega alguém assim, coisa, ela pega e espana logo, não é nada. Até eu fico com medo. Até eu fico com medo. Porque, olha, Eleusa não tem papo na língua, não. Quem conhece Eleusa sabe, né? Pois é. Senão vai dormir no sofá, né? Na rédea curta. Ainda bem que o sofá é macio lá, eu tô acampado na minha coluna. Bom, estamos com o senador Ângelo Coronel, do PSD, aqui com a gente. A gente falou um pouquinho da avaliação do governo Lula. O senador até pontuou aí ministros que querem se aparecer demais. Será que ele Agora, esse problema também não tem um pouquinho de Rui Costa, porque Casa Civil é quem deve controlar, quem deve fazer essa harmonia entre os ministérios. Ou o Rui não está se valendo da autoridade dele como ministro? Pegando um gancho aqui no comentário. Também, né, Alexandre? O Padilha na articulação política. O Padilha era o interlocutor do político, né? Com o Congresso. Saiu porque não estava dando resultado. Entrou o Rui agora para ser o interlocutor. Até então está bem, as pessoas têm falado muito bem de Rui Costa, depois que ele passou a ser esse interlocutor do governo com Planalto Congresso. Sim. Planalto Congresso. Ok. Agora, entre os ministros. Entre os ministros, como eu te falei, é ministro do Centro-Oeste que quer aparecer, ministro do Sudeste. Então, na verdade, é aquela briga. E sempre contra... Os ministros do Sudeste não gostam dos ministros do Nordeste. A verdade é essa. Convivem. Mas a gente sabe que ali... O próprio PT tem um pouco disso também, né? O PT do Sudeste espaço, né? Não é muito fã do PT da Bahia. Rola isso também, né? O PT da Bahia foi quem deu. Aliás, o grupo da Bahia foi quem deu, não digo só PT, mas todos que compõem o grupo político, foi quem deu a grande vitória. Lula, se não fosse a Bahia com 4.800.000 votos de frente, Lula não teria chegado à presidência da República. Sim. Todos nós sabemos que foi uma eleição polarizada, uma margem pequeníssima, e a Bahia gera ciúme, gera inveja para outros ministros que não tiveram essa força que a Bahia teve. Infelizmente, ou felizmente, essa que é a realidade. Tem um nosso ouvinte aqui, o Benedito, falando que o senador está certo quando o senhor falou sobre a oneração fiscal, né? O projeto, a desoneração fiscal. E, entretanto, tem que se falar também das igrejas, porque a igreja não paga imposto, visto que muitas nem apresentam o projeto social. Ele está citando aí um outro viés. Está certo o nosso caro ouvinte, porque, na verdade, se é para ficar todo mundo sem imposto, vamos equacionar, vamos equilibrar. Não dá para você matar um segmento e deixar os outros aí também andando livremente sem pagar imposto. Time de futebol, por exemplo, eu acho que é o maior absurdo um clube de futebol pagar 5% da Previdência, enquanto uma prefeitura pagar 20%. Então, são essas discrepâncias que existem no setor tributário brasileiro. Estamos aí com a reforma tributária, antecipamos com essa desoneração e espero que a nossa emenda, que virou lei já, está em vigor até o 31 de março, que 1º de abril ela consiga ser mantida, porque se depender do Congresso Nacional, vamos também derrubar essa nova medida provisória e manter a redução de 20% para 8%. Questão de justiça. Você ia fazer uma pergunta para a Coronel, a gente acabou falando de Lula, foi a avaliação de Jerônimo Rodrigues, né, do governador. Como é que o senador tem avaliado a postura do governador aqui no estado? Olha, Jerônimo é uma pessoa que eu conheço ele, que inclusive em 2018 ele foi coordenador da nossa campanha. É uma pessoa muito humilde, uma pessoa que anda de bem com a vida todos os dias. Eu não vi Jerônimo ao longo desse primeiro ano de mandato com a cara fechada para ninguém. Se tem, quando entra no avião ou em casa. Mas no dia a dia, encarando as pessoas com muita tranquilidade. Esse final de semana mesmo eu corri vários municípios na Bahia, semana passada outros. Tenho viajado muito, muita vida até em off para não ficar propaganda, porque as redes sociais já é uma propaganda nata. E Jerônimo é bem avaliado, muito bem avaliado. Agora, claro, se não tiver o recurso federal para que venha para os estados, para que os estados possam realmente fazer frente às aspirações do povo, sempre cai no desgaste, porque o povo é imediatista, ele quer a obra, ele quer aquela ação rápida. E muitas vezes a ação vem rápida não por culpa do governador, talvez por falta de projeto ou até por falta de alocação de recursos por parte do governo federal. Mas eu acredito no governo Jerônimo, eu acho que ele vai bem, vai acertar e tem tudo para se reeleger por mais 4 anos governando a Bahia. Sobre Câmara Federal, eu sei que seu assunto é Senado, mas acaba tendo discussão, tendo debate. Você tem um filho deputado federal que vota também na Câmara dos Deputados. Eumar Nascimento está com essa bala na agulha, como a gente costuma dizer, toda para ser presidente da Câmara mesmo, ou vai acabar
acabar sendo cavalo paraguaio? Vai correr, chegar na hora, vai desandar? Olha, Elmar eu conheço há muito tempo, desde o seu primeiro mandato como deputado, fomos colegas, somos vizinhos de condomínio. É uma pessoa muito focada, ele não é de correr da raia, de correr de briga. É uma briga boa aí entre 3 candidaturas até então, que é a candidatura dele, a outra de Antônio Brito, baiano, são 2 baianos disputando. Para a gente seria uma dádiva, um dos baianos chegar à presidência da Câmara Federal. Tem também o outro do republicano, o Marco Pereira, e pode aparecer também um Tértios, pode aparecer um neutro aí e ser feito uma composição e ganhar as eleições. Mas a Bahia, nesse ponto, está bem servida de 2 grandes candidatos que têm sangue nas veias para tomar conta da Câmara. Agora, com propriedade de fala, você que já foi presidente da Assembleia, sabe o que é conduzir uma eleição, conduzir uma presidência de casa. A gente sabe que tem um entendimento hoje do STF contrário a mais de uma reeleição para presidente das casas legislativas. Há uma tramitação de uma PEC na Assembleia hoje para mudar o entendimento da Constituição Estadual, que foi inclusive inserida no seu período como presidente da Casa, de colocar fim na reeleição para não acontecer o que aconteceu, o fator Marcelo Nilo, que ficou anos à frente da presidência. Os deputados, pelo menos boa parte daqueles que a gente tem conversado aqui, a maioria, acho que só teve 1 ou 2 que demonstrou contra. A maioria ficou a favor da reeleição e querem a continuidade do mandato de Adolfo Menezes. Acho que o caminho é esse mesmo, na distribuição dos poderes no complexo político do governo do Estado. O PSD deve ser contemplado, continuar com a presidência da Casa, e se vai contrariar esse entendimento do STF, não corre o risco dos deputados elegerem mais uma vez, reelegerem Adolfo e depois ele perder a cadeira. Olha bem, eu sou até suspeito de falar desse tema, porque quando eu fui presidente, nós instituímos a queda da reeleição. Foi uma das bandeiras da minha campanha perante os colegas, quando eu era considerado a zebra, e nós conseguimos ganhar as eleições. Eu bem lembro. Entendeu? Eu acho que a maioria tem que ter o direito de escolher quem vai ser o seu governante. Eu, por exemplo, se eu estivesse na Assembleia como presidente, eu não iria para a reeleição, porque foi eu que introduzi a queda da reeleição. Ficaria até ruim para mim e até para a opinião pública. Mas se a maioria dos deputados estaduais querem a permanência de Adolfo, é válido, ninguém vai aqui de encontro ao gosto de ninguém. E agora depois é uma outra questão agora no Supremo Tribunal Federal, se vai valer essa decisão da Assembleia, que deve votar a sua grande maioria, pelo que eu ouço, inclusive tem lá meu filho, Ângelo Coronel Filho, que é deputado estadual, eu sempre pergunto a ele diz que realmente não é unanimidade, mas a maioria esmagadora querem a permanência de Adolfo à frente do Poder Legislativo baiano. Agora, tem muito a caminho ainda a ser percorrido, não só com a derrubada da trava que está na Constituição Estadual, né? E depois é um outro caminho perante ao Supremo Tribunal Federal para ver se mantém a vontade da maioria dos parlamentares ou não. O Giel Vitório, presidente da Câmara de Coração de Maria, senador municipalista, defende as causas e interesses dos municípios baianos e brasileiros, falando aqui do Ângelo Coronel. Tem outra mensagem também, Francisco Assis do Cabula, senador Ângelo Coronel, um político do bem, concentrado e competente, parabéns. Várias mensagens também no YouTube, parabenizando o senador sobre esse projeto de lei em relação ao perdão das dívidas para os produtores de cacau, Lázaro Pietro, a Vanusa Barroso, que participou da reportagem também, e outros aí participando. Deixa eu ver se tem alguém falando mal, que aí a gente já lê também. Já lê também, né? Se tiver, que aqui é democrático. Eu acompanho minhas redes sociais, Lorena, a cada 10 postagens, fala mal, viu? Eu fico até feliz com isso. Eu acho que até parece que é a minha assessoria só que está respondendo, né? Eu fico até desconfiado, eu pergunto, o que houve? Ninguém fala mal? Porque está acostumado da época da CPMI, das fake news, né? Pois a CPMI da fake news dividiu o Brasil. Uma parte batia em Coronel, achando que CCA, liberdade de expressão, a outra já defendia que liberdade de expressão tem que ter limite, e eu acho que tem que ter limite mesmo. Aí vem a legalização dos jogos, que eu fui o relator, Sim. Aprovamos a legalização dos jogos, projeto polêmico demais, polêmico que fere a pauta de costumes de religiosos e de algumas pessoas que têm uma cultura nessa época você recebeu ameaça de morte, eu lembro que você ter recebido ameaça de morte. Várias ameaças de morte, a polícia, o Supremo abriu processo contra um paranaense. Você tem que andar com segurança, né, Coronel, depois dessa... Infelizmente eu ando com alguma escolta quando eu viajo, quando eu vou assim para o aeroporto ou vou em algum lugar público,
por questão até regimental. É o Senado que me impôs a fazer isso para evitar que... Diante dessas ameaças que você para evitar uma sofreu... omissão por parte do Senado e não proteger o membro da sua casa. Então, eu ando dessa maneira, continuo andando aí com sempre 2 policiais nos acompanhando, que viraram meus assessores também, porque são pessoas boas, não andam se ostentando com arma, apesar que são armados, mas anda bem, bem discreto. Infelizmente, são os ossos do ofício. Eu entrei numa pauta polêmica, que foi o combate às fake news, uma outra pauta polêmica, que foi a legalização dos jogos, que agrada um e desagrada outro. Então, são coisas que você tem que encarar. E se você encara e aprova, você tem que estar protegido. Pronto, também. Eu tenho a proteção divina, para mim, é a melhor de todas. Uma última pergunta. Vai tentar a presidência do Senado? Está no seu radar? Eu fui candidato logo quando eu entrei, não vou disputar esse ano, apesar que tem vários colegas querendo que o nosso nome entre na disputa, mas em virtude de estarmos assim, vamos considerar no meu 3 últimos anos, eu acho que os 2 últimos anos que antecedem o ano da eleição prejudica quem quer ir para uma reeleição. Eu vejo que, por exemplo, o senador Rodrigo Pacheco entrou junto comigo em 2018, tem dificuldades hoje em Minas, porque a presidência toma o seu tempo todo. São temas nacionais, temas internacionais, que o presidente do Congresso tem que estar no dia a dia e esquece muitas vezes até a base. Então, tenho defendido hoje a candidatura de Otto Alencar para entrar, porque o presidente hoje é do PSD, nosso partido, Rodrigo Pacheco. Então, eu quero que a presidência continue com o PSD e o nome que nós estamos aí fomentando, conversando com vários partidos, é o nome de Otto Alencar para ser o presidente do Senado. Bom, senador, muito obrigada por participar aqui do Boa Tarde Bahia mais uma vez. Bom trabalho aí, sucesso para toda a equipe. Só não demore tanto de voltar, porque você demora. Eu não muito. eu demoro quando eu não sou convidado. Não, eu lhe convido, quando só me que sua convidam, agenda eu é... sempre venho. Quando eu não posso vir, eu faço pelo telefone ou pelo Zoom, qualquer plataforma. Vou puxar a orelha pela de Cássia, internet. Viu? Cássia tá ali, eu vou puxar a orelha de Cássia. Mas eu quero agradecer a você, Lorena, te parabenizar. Você está se revelando aqui nessa bancada de entrevista, pessoa inteligente, porque para ser entrevistador não é fácil. Tem que ser inteligência para fazer depois retrucar. Então você está treinada mesmo, está campeã. E o nosso querido Vitor Pinto, já conheço desde a Assembleia, já nasceu pronto, não sei o que aconteceu em Coité, que o pai e a mãe dele já fez ele pronto. Coité é boa. E ele continua pronto e cada dia se aperfeiçoando. O nosso operador aqui, na hora H, não perde um lance, não perde um flash para poder manter... Sabe por que ele fica olhando, observando? Porque ele é radialista também. Ele começou não perde no um rádio. flash. Aí por isso que ele estava olhando você, Mariane, fazendo a prática aí da operação da mesa. E eu quero agradecer também a todos os telespectadores, os radiovintes, por dispensar minutos de vossas atenções para nos ouvir. Isso é importante. E vamos trabalhar para que a gente continue agradando mais e desagradando menos. Forte abraço, Ângelo Coronel. 2h44. Faltou só dizer um número para o Senado, não é? Não Agora, pode. Ave Maria, muito antecipado. O número está no coração do povo baiano, porque é o senador da União. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.